Olá, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa te alcançar nesse dia. Na semana passada eu deixei uma enquete na minha comunidade exclusiva no WhatsApp e no Instagram. Se você ainda não faz parte dessa comunidade e não me segue no Instagram, os links estão na descrição do vídeo. Eu perguntei sobre quais temas vocês gostariam de ver nos devocionais. E o tema mais votado foi sobre ansiedade. E dentro do tema ansiedade, a insegurança pessoal foi a mais votada. E hoje o nosso devocional vai ser sobre isso. Quem sou eu em Cristo? Vencendo a insegurança pessoal. Vamos orar? Pai, queremos te agradecer por esse rico privilégio que temos de poder reservar esse tempo, Pai, tão precioso para aprendermos um pouquinho mais da Tua Palavra. Eu sei que Tu tens algo especial para nos ensinar hoje. E eu quero pedir, Senhor, a Tua ajuda, que o Espírito Santo possa falar em cada coração que vai assistir essa mensagem. A Tua Palavra tem poder para curar, para libertar, para salvar. Eu sou apenas um barro, Tu és o oleiro. Usa esse devocional, essa palavra, essa mensagem para penetrar nos nossos corações de uma forma extraordinária, Senhor. Que ela produza mudança, que ela produza transformação e que a minha irmã que está assistindo possa ser edificada, fortalecida e renovada através dessa palavra. Que haja cura, libertação, Pai, que toda mentira do inferno caia por terra, que toda insegurança seja superada, que possamos vencer toda ansiedade, todo medo, toda preocupação com o poder que há no nome santo de Jesus. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar lendo Salmos 8, verso 4, que diz assim: Que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. A gente já aprende de cara que Deus, Ele se preocupa conosco. Apesar das nossas fraquezas, de todas as nossas imperfeições, o Senhor, Ele se importa comigo e com você. E como nós vamos falar sobre insegurança pessoal, eu quero reforçar essa mensagem para você. Para você que se sente insegura, que não se sente amada, que não se sente parte de um propósito maior, saiba que Deus, Ele se importa com você. Deus, Ele quer ver o teu bem. Deus, Ele quer falar contigo nesse dia. No nosso devocional está escrito assim: às vezes, quando nos olhamos no espelho, enxergamos apenas falhas, limitações e muitas vezes uma lista de inseguranças que parecem sufocar nossa autoestima. Em momentos como esses, podemos questionar nosso valor e propósito. No entanto, quando olhamos para Deus e vemos o que Ele declara sobre nós, encontramos uma verdade profundamente transformadora. Aos olhos de Deus, somos preciosas, amadas e escolhidas. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo afirma que fomos escolhidas em Cristo, antes da fundação do mundo. Isso significa que nosso valor não está condicionado ao que fazemos ou deixamos de fazer. Em vez disso, nosso valor é estabelecido na escolha de Deus por nós. Ele nos criou com propósito e amor. Mesmo antes de nascermos, Ele já tinha planos para nossas vidas. E esses planos incluem uma identidade forte e confiante, enraizada nele. A gente já aprende, na introdução desse devocional, que antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor, Ele já tinha propósitos para nós. Ontem mesmo eu estava orando ao Senhor e algo veio muito forte no meu coração. Ninguém nasce por acaso, ninguém está nesse mundo por acaso. E muitas de nós, às vezes, vivemos a vida achando que a gente não tem propósito, que a gente está sem rumo, que a gente não tem importância, que a gente não tem valor. Mas isso são mentiras que Satanás, ao longo da nossa vida, vai implementando na nossa mente, vai tentando fazer com que a gente acredite nessas mentiras para destruir a identidade de filhas amadas, preciosas e escolhidas por Deus. Então o inimigo, ele vai tentar de todas as formas colocar na nossa mente, nos fazer acreditar que nós não somos merecedoras de desfrutar uma vida plena em Deus, de desfrutar uma vida de paz. Infelizmente, tem muitas pessoas que acreditam que elas estão condicionadas a viver uma vida infeliz, uma vida cheia de problemas, uma vida no meio da luta. Tem muitos cristãos que acreditam que se você não está vivendo numa luta, você não está servindo a Deus de verdade. E por muitos anos eu acreditei nessa mentira. Só que não é bem assim. É claro que nós vamos passar por aflições. Eu também não acredito que a vida do cristão ela é
só de facilidade, que ela é só de bonança. Não, a gente passa por tempestades, a gente passa por lutas, mas isso não significa que a gente tem que viver sofrendo, isso não significa que a gente tem que levar a vida com peso. A gente precisa tomar posse daquilo que o Senhor nos deixou, né, da palavra dele, as armaduras do Senhor, para a gente lutar nos dias maus. A gente precisa tomar posse da alegria, da paz, né, que é fruto do Espírito Santo. Então a gente não pode viver também atribulado, né? A palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, com certeza Deus não nos chamou para vivermos tristes, cabisbaixas, inseguras. Então precisamos tomar posse dessa palavra. A fonte da nossa identidade. Nossas inseguranças muitas vezes nascem do desejo de agradar aos outros ou de atender padrões que o mundo nos impõe. Mas a verdade é que a nossa identidade não está na opinião das pessoas ou no que possuímos. Nossa verdadeira identidade está em Cristo. E quando compreendemos isso, encontramos força para superar qualquer insegurança. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, lemos: Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Este versículo nos lembra que somos especiais, separadas para algo muito maior. A autoconfiança que buscamos não vem de fontes externas nem de nós mesmas. Ela vem do alto. Outro dia eu estava refletindo sobre esse termo autoconfiança. Eu já escrevi alguns devocionais aqui sobre o resgate da nossa autoconfiança, da nossa identidade em Cristo. Se você procurar aqui no canal, você vai encontrar. E o Senhor falou muito forte no meu coração, porque esse termo é um termo muito conhecido. Nós falamos muito sobre ter autoconfiança, sobre o poder da autoconfiança, né? A gente vê muitas pessoas falando sobre isso, mas tinha algo nessa palavra, nesse termo, que me incomodava, porque eu penso que dificilmente algo de bom vai vir de nós. E esse termo autoconfiança é a capacidade que a pessoa tem de confiar em si mesma, nas próprias capacidades. E isso me incomodava de certa forma, porque nós que acreditamos na palavra de Deus, que servimos ao Senhor, a gente não pode acreditar na nossa própria capacidade para nada. A gente tem que ser dependente de Deus. E aí eu até coloquei aqui no devocional, né? A autoconfiança, ela vem do alto. A autoconfiança que nós precisamos buscar é a confiança que vem do alto, que vem de Deus. Ou seja, ela vem da certeza de que Deus nos ama e que somos filhas dele. Quando aceitamos isso, somos libertas do peso de tentar ser perfeitas ou de buscar a aprovação dos outros. Afinal, Deus já nos deu um valor inestimável e nos chamou para vivermos confiantes nele. Quando a gente aceita e reconhece as nossas limitações, as nossas fraquezas, a nossa dependência de Deus, a gente se liberta, né, desse peso de tentar ser perfeita, de tentar agradar todo mundo, de buscar a aprovação dos outros, de tentar mostrar para os outros que nós também somos, que também podemos. Então precisamos tomar posse dessa confiança que vem de Deus. Como eu li aqui, Deus já nos deu um valor inestimável e nos chamou para vivermos confiantes nele. O nosso valor, ele não é baseado nas coisas desse mundo. O nosso valor, ele transcende o entendimento humano, porque Cristo, ele morreu para nos salvar. E isso não tem dinheiro no mundo que pague. Então que nós possamos hoje tomar posse desse amor, né, dessa confiança que Deus nos dá, superando as inseguranças pessoais com Cristo. Muitas vezes permitimos que nossas inseguranças nos impeçam de viver plenamente. Quantas vezes evitamos oportunidades, relacionamentos ou novos desafios por medo de falhar? O medo de não sermos boas o suficiente, né? É uma barreira muito comum, mas a Bíblia nos convida a superá-la pela fé. Em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo diz: Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Este versículo nos lembra que não fomos criadas para viver amedrontadas, mas para andar na confiança de que Deus nos capacita. Então a gente precisa pedir ao Senhor para repreender essa insegurança, essa timidez muitas das vezes, esse medo que a gente tem, porque como a gente leu aqui, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Então a gente
precisa tomar posse dessa palavra. Assim como o Senhor chamou Moisés, Gideão e outros grandes líderes que se sentiam inseguros, Ele também nos chama a deixar nossas fraquezas e medos com Ele. Lembre-se, Ele não escolhe pessoas perfeitas e sem falhas. Ele escolhe corações dispostos. E quando nos rendemos a Ele, Ele nos fortalece e nos capacita para cumprir o nosso chamado. A gente sabe que Deus não escolhe pessoas perfeitas, até porque não existem pessoas perfeitas, né? Ele escolhe pessoas que têm um coração disposto a obedecer, disposto a fazer a obra dele, disposto a aprender dele, né? Nossa, como eu tenho orado, pedido ao Senhor para me dar um coração ensinável, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a servir. Como a gente precisa disso, né? Então, quando a gente entende que mesmo nas nossas fraquezas, nas nossas falhas, o Senhor, Ele quer nos usar, né? Não é porque a gente tem dificuldade de falar, não é porque a gente é tímido, não é porque a gente muitas das vezes não tem uma dicção tão boa, uma forma de falar, né, tão boa. Como eu resisti para estar aqui falando com vocês hoje? Como? Se não fosse Deus e meu marido para me incentivar a abrir esse canal, a usar esse espaço para falar da palavra de Deus, eu não estaria aqui. Porque a timidez, porque as inseguranças que eu tinha, e ainda tenho muitas inseguranças que eu preciso da ajuda de Deus para me libertar. Se não fosse o apoio das pessoas que eu amo e que acreditam no chamado de Deus para a minha vida, se não fosse a misericórdia de Deus sobre a minha vida, eu não estaria aqui. Então a gente precisa entender que não se trata de ser perfeita, né? Eu não preciso esperar ter o cenário perfeito, eu não preciso esperar ter a câmera perfeita para gravar para vocês, o microfone perfeito, a produção perfeita, a edição de vídeo perfeita. Eu só preciso ter um coração disposto a servir e a obedecer ao Senhor. Porque a mensagem é dele, é tudo para ele, é para a glória dele, sabe? É para o nome dele ser glorificado, é para que vidas possam ser salvas e libertas pelo poder, né, do nome dele, da palavra dele. Não sou eu. Eu sou apenas o vaso, eu sou apenas o barro, eu sou apenas o canal, mas é o que passa dentro de mim, é o que flui dentro de mim, é o que sai da minha boca, né? É o poder da palavra que vai surtir efeito na vida de vocês. Então, que a gente possa hoje refletir sobre isso, refletir sobre o que tem nos deixado inseguras. Para nossa meditação, reflita sobre essas perguntas, responda para você mesmo. Você tem enxergado o seu valor através dos olhos de Deus ou das opiniões do mundo? Você se enxerga como Deus te vê ou como os seus amigos, suas amigas, seu esposo, né, suas irmãs da igreja, seus colegas de trabalho te veem, como sua família te vê? Como que você se enxerga? Em quais áreas da sua vida você se sente mais insegura? Como você pode entregar essas inseguranças a Deus? É na área sentimental? É na área ministerial? É na área financeira, né, profissional? É dentro do seu lar? É na educação dos seus filhos? O que te deixa insegura? O que faz com que você tenha medo? O que faz com que você se sinta incapaz de fazer alguma coisa? E como que você pode lembrar diariamente da sua identidade em Cristo e do valor que Ele já te deu? Eu tenho uma série de devocionais que eu fiz há um tempinho atrás sobre o resgate da nossa identidade. E que eu acho bem interessante para vocês assistirem, quem ainda não assistiu. Eu vou deixar os links, né, desses vídeos aqui embaixo na descrição. Quando você terminar esse devocional, vai lá, dá uma olhadinha, né, escuta e deixa Deus falar com você através dessa mensagem. Muitas vezes essas inseguranças que nós carregamos, elas vêm de raízes de rejeição. Vêm lá da nossa infância, da nossa criação. Então a gente precisa ser tratado lá na raiz do problema. Para a gente ter a nossa identidade restaurada, né, em Cristo e vencer qualquer insegurança, a gente precisa da ajuda de Deus, a gente precisa recorrer à palavra de Deus, a gente precisa pedir ao Senhor para eliminar tudo aquilo de ruim, tudo aquilo de mentira do inimigo da nossa mente, tudo aquilo de traumas, de dores, de palavras
lançadas contra nós no passado. A gente precisa pedir ao Senhor para nos libertar de tudo isso e começarmos a tomar posse da palavra de Deus, né? Repetirmos a palavra dele diariamente na nossa mente, para a gente, até o ponto da gente acreditar nela e da gente vivê-la, sabe? Da gente tomar posse de verdade. Às vezes a gente fala por falar, o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Parece que não é nada demais, mas se você fala esse verso, se você lê essa palavra, tomando posse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como eu li aqui em 1 de Pedro 2,9, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Eu faço parte da geração, né, eleita, eu faço parte de um povo que é exclusivo de Deus. Quando a gente toma posse disso, a gente se sente mais segura, a gente se sente mais forte em Deus. Então, não tem como você vencer a insegurança se você não estiver firmada na palavra de Deus. O que vai te dar segurança é a palavra de Deus. A Bíblia fala lá em Mateus 7 sobre a casa que foi construída na rocha e a casa que foi construída na areia. As duas passaram por tempestades. A tempestade, ela vem para os dois contextos, para as duas casas. E qual foi a casa que se manteve de pé? A casa que estava firmada na rocha. Quem é a rocha? É Jesus, é Cristo. Se nós não estivermos firmados na rocha, se nós não estivermos firmadas na palavra do Senhor, é na palavra do Senhor, a gente não vai conseguir vencer nenhuma insegurança, a gente não vai conseguir vencer nenhum trauma, a gente não vai conseguir liberar perdão, a gente não vai conseguir desempenhar o nosso papel aqui na terra, cumprir o nosso chamado, fazer o ID do Senhor, a gente não vai conseguir ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, ser uma boa profissional, ser uma boa serva, ser uma boa filha, uma boa amiga, nada. A gente não vai conseguir fazer nada direito se a gente não estiver firme na palavra de Deus. Então a gente precisa da ajuda do Senhor. A gente precisa clamar ao Senhor. Às vezes você pode falar assim, mas eu conheço tantas pessoas ímpias, tantas mulheres que não servem a Deus e são felizes, e têm uma família estruturada, e têm filhos obedientes, e têm bons empregos, enfim, a aparência, né, é que tá tudo perfeito, é que tá tudo bem. Mas eu posso te falar uma coisa, nós conhecemos somente, assim, nem 1% daquilo que as pessoas mostram pra gente. Você e eu não sabemos o que essas pessoas vivem dentro do íntimo do coração delas. Eu, Tayane, tenho a minha opinião. Eu não acredito em felicidade fora da presença de Deus. Existem sim momentos de alegria, momentos de prazer que a gente consegue desfrutar, né? Passeando, viajando, comprando alguma coisa que a gente quer, né? O nosso corpo libera hormônios da felicidade quando a gente se exercita, quando a gente faz coisas que nos agrada, a gente fica feliz, a gente fica alegre, mas isso tudo é passageiro. A alegria que eu tô falando aqui não é essa alegria passageira, não é essa alegria momentânea, eu tô falando de uma alegria profunda. Eu tô falando da paz que excede todo entendimento. Eu tô falando de algo muito mais profundo, algo mais duradouro, algo mais firme, sabe? Que é quando você vê alguém que tá passando por um câncer terminal, mas é serva do Senhor, e tá ali dando glória a Deus, e tá ali crendo de que se Deus curar, Ele é Deus, se Ele não curar, Ele continua sendo Deus, e a pessoa tá com uma fé inabalável, e a pessoa tá feliz, e a pessoa, mesmo no meio da dor, mesmo no meio do sofrimento, a esperança dela não foi roubada, sabe? De crer, de confiar, de adorar o nome do Senhor. É disso que eu tô falando, né? Não é muito fácil a gente se basear somente em coisas materiais, em coisas passageiras, em coisas boas aqui na terra, mas isso tudo passa, sabe? Vai ficar só o pó, tudo isso vai ficar, tudo isso é perecível, mas a palavra de Deus, ela é eterna, né? Ela é eterna. Então, que nós venhamos pedir ao Senhor força, sabedoria, graça para vencer todas essas inseguranças, todos esses medos, para a gente tomar posse da palavra dele, para a gente crer nessa palavra, e para a gente não ser movida pelas nossas inconstâncias emocionais, pelos nossos sentimentos, mas sim sermos guiadas pelo Espírito Santo. E eu quero te deixar um desafio. Ao longo dessa semana, toda vez que você se sentir insegura, toda vez que você vê que a tua mente, que o teu coração está tentando te sabotar,
Recorra à palavra de Deus. Recorra a esses versículos que nós lemos e tem outros também. Procure meditar nessas palavras, né? Nessas palavras que aumentam a nossa fé, nessas palavras que resgatam em nós a nossa identidade de filhas amadas de Deus. Declare esses versículos em voz alta. Reserve minutos do seu dia para pedir ao Senhor para fortalecer a sua autoconfiança, né? A confiança que vem dele. Toma posse dessa confiança que vem do Senhor e não se deixe ser vencida por nenhuma insegurança, por nenhuma ansiedade, em nome de Jesus. E essa foi a palavra de hoje. Antes de terminar, eu gostaria de orar com você. Pai, nesse momento eu quero te agradecer por essa palavra tão maravilhosa, por esse devocional que o Senhor nos permitiu fazer hoje. Quero louvar, Senhor, o teu nome, te glorificar pela vida da minha irmã que ficou comigo até aqui, até o final, crendo no poder dessa palavra. Quantas mulheres, Senhor, precisam ser resgatadas na sua identidade? Quantas mulheres precisam ser curadas na sua identidade? Eu sou uma delas. E todos os dias recorro a Ti, Senhor, pedindo que me cure, que me liberte, que me salve, porque não é fácil, Deus, fazermos isso sozinhos. E não precisamos fazer isso sozinhos, porque temos o Teu auxílio, temos o Espírito Santo ao nosso favor para nos ajudar naquilo que não somos capazes de fazer sozinhos. Senhor, eu quero liberar uma palavra de cura e libertação para as minhas irmãs nesse dia, que elas possam ser curadas na sua identidade, que todas as raízes de amargura, de falta de perdão, de insegurança, de dores, traumas, tudo aquilo que está lá, Senhor, enraizado dentro do coração delas, Pai, que elas possam ser libertas disso em nome de Jesus. Se alguém aqui hoje que precisa liberar perdão e ainda não conseguiu liberar perdão, ajude essa pessoa, Pai. Ajude essa irmã a liberar o perdão, a ser livre, Senhor, desse mal que ela carrega, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, dá-nos uma confiança, Senhor, uma confiança genuína, não a autoconfiança humana, porque nós não somos capazes de confiarmos em nós mesmos. Nós não somos capazes de fazer, Pai, as coisas, Senhor, perfeitas como só o Senhor pode fazer. Então precisamos da Tua confiança para podermos ser boas, Senhor, servas, boas mães, boas filhas, boas esposas, boas profissionais. Precisamos, Senhor, dessa confiança para vencermos qualquer medo, para vencermos as inseguranças da vida, para vencermos a timidez na hora de estarmos, Senhor, à frente da Tua obra, pregando o Evangelho, ministrando a Tua palavra, né, regendo, liderando, fazendo as atividades que temos que desempenhar na igreja. Nos dê essa ousadia, essa coragem, essa autoconfiança que vem de Ti, para que a gente venha fazer a Tua obra com afinco, nos reveste com Teu Espírito, nos fortalece, nos dê sabedoria e graça, para que tudo que a gente faça com amor, faça com dedicação e faça para a honra e glória do Teu santo nome. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E essa foi a palavra de hoje. Eu espero que você tenha sido edificada e fortalecida por essa mensagem, que o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração. E se você puder, deixa seu comentário sobre como que essa mensagem falou com você hoje, o que você aprendeu, o que você gostaria de dividir com a gente. Vai ser um prazer ler o seu comentário. Compartilha também este devocional com suas amigas, com sua família, com pessoas que você sabe que precisam ouvir essa mensagem. Nos ajude a espalhar a mensagem de Deus para mais pessoas e que o nome dele seja glorificado. Eu quero te agradecer por ter ficado comigo até o final. Que Deus te abençoe e até o próximo devocional.